A paz do Senhor Jesus, meu nome é Paola Budal, estou aqui mais uma vez para falar sobre a lição número 2 da classe dos jovens da nossa amada EBD, último trimestre, quarto trimestre de 2024. E o tema dessa revista vai tratar sobre o livro de Provérbios, muitas palavras de sabedoria, de conselhos vindos da parte do Senhor. A lição, o título da lição é Alcance um futuro feliz e seguro. E hoje, na lição 2, nós vamos ver sobre sabedoria, proteção e confiança. Após o professor ler com os alunos sobre o texto principal e o resumo da lição, ele pode então conversar com os alunos sobre o que é sabedoria, o que é entendimento. E aí eu trouxe alguns pensamentos de um teólogo muito renomado, muito conhecido dos estudantes da Bíblia, o teólogo Hernandes Dias Lopes. Então, o que eu trouxe de comentário de textos a mais para complementar essa lição, que ela é bem devocional, bem simples, mas profunda também ao mesmo tempo, eu tirei desse comentário expositivo do livro de Provérbios. E aí ele traz uma definição sobre o que é sabedoria, que eu creio que é muito importante começar a aula perguntando e fazendo os alunos pensarem sobre o que é sabedoria. Então diz assim, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é ver a vida como Deus vê. E sabedoria não é sinônimo de conhecimento, como muitos pensam. A sabedoria, na verdade, ela é a aplicação correta do conhecimento. Porque nós vemos ao nosso redor muitas pessoas que são cultas, mas que são tolas. Como diz aqui o autor do comentário bíblico, que tem luz na mente, mas falta discernimento no coração, certo? E outro pensamento ali para fazer com os alunos é o que é entendimento, né? Que sabedoria e entendimento. Que o Provérbios também fala sobre buscar essa sabedoria e buscar com todas as forças esse entendimento. E aí ele diz que o entendimento é o fruto da correta percepção das coisas à nossa volta. É passar pelo filtro da verdade, tudo que vemos, ouvimos e percebemos. E aí ele diz aqui, novamente, que muitos têm conhecimento, mas não têm entendimento. Sabem, mas não entendem. Conhecem, mas não praticam o que sabem, que são os insensatos. E a gente sabe que hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, as pessoas têm muitas informações, adquirem um conhecimento, mas não significa que elas têm sabedoria, que elas têm entendimento. Elas sabem o que é, mas muitas vezes não compreendem, certo? E é sobre isso que nós vamos meditar aqui nessa aula. Então, a mente e o coração, eles precisam estar sintonizados na busca pela sabedoria. E é o que eu sempre costumo dizer que é isso que o Evangelho faz. Ele faz essa mudança de mente, mas também na questão do nosso coração, do que dirige toda a nossa vida, também tudo isso é completo pelo Evangelho. Na interação da nossa revista do professor, traz uma pergunta, acho que é bem importante também para a gente estar nessa questão, para ir ganhando ali vínculo, conversando com os alunos, interagindo, para não ficar só aquela questão do professor vir e despejar ali conhecimento, mas de trazer essa interação, certo? Então, pode perguntar para eles como que eles acham que adquire essa sabedoria bíblica. E aí eles vão dar, né, as suas sugestões, o que eles pensam. E aí, com certeza, alguma das respostas vai ser que aplicando a palavra de Deus, aplicando a verdade lida nas Escrituras Sagradas. É o que o autor da nossa lição coloca aqui na interação. Ele fala sobre a casa na rocha, Mateus 7, 24, onde Jesus diz que aquele que ouve e pratica as palavras dele é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha. Diferente do que ouve e não pratica, que é o homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Então, é esse o princípio que podemos trazer sobre conhecer e aplicar na vida e viver a verdade. Na introdução ainda, nós podemos falar e meditar sobre maturidade cristã. A maturidade e o crescimento, eles caminham junto, assim como na nossa vida, nas pessoas que nos rodeiam, na nossa família, né? Certo? E a Bíblia diz que nós somos a família de Deus. E por que será que a Bíblia diz isso? Porque justamente na vida cristã, em contexto de igreja, existem pessoas
que às vezes têm uma idade de adulto, mas ainda são imaturas na fé. A gente vê na igreja pessoas que são como crianças, que são como adolescentes, como adultos, não só em quesito de idade, mas de maturidade, tanto das coisas da vida, nos relacionamentos que tem com as outras pessoas, como no próprio conhecimento da palavra de Deus, como na sua vida espiritual. E aí uma reflexão bem interessante para fazer é sobre o comportamento de uma criança e como a gente às vezes identifica esse comportamento de criança, agora falando de idade mesmo, né, de criança de 5, 6 anos, com pessoas adultas que não têm uma maturidade, não têm sabedoria. Olha só, uma criança em geral é egoísta. Na verdade, a criança diz tudo é meu, isso é meu, e briga para definir aquilo que é seu. Uma característica de criança. Uma criança, em geral, é muito sentimental, passional, chora, faz birra, faz bico. E, infelizmente, tem adultos que são assim também. Uma criança, em geral, não gosta de ser disciplinada, corrigida, não gosta que repreenda. Ela não fica emburrada, não aceita ser corrigida. E tem muitas pessoas também que não aceitam a repreensão. São imaturas. Uma criança, em geral, gosta de barulho, bagunça, às vezes é impropriada, age de maneira imprópria, na verdade, né? De maneira imprópria. E muitos adultos também não sabem se calar, se conter, não percebem que ao seu redor que não é o momento de agir daquela maneira, e uma criança costuma ser assim. Uma criança, em geral, não tem equilíbrio, ela não tem uma firmeza, ela é inconstante, não tem muita força, certo? Ela precisa sempre de ajuda, e tem adultos que são assim também. E uma criança, em geral, não entende coisas difíceis, coisas complexas, porque ela ainda é uma criança. E tem adultos que ainda são assim, que têm a oportunidade de entender sobre as coisas mais complexas da vida, porque o Evangelho faz isso. Ele aguça a nossa inteligência, a nossa mente. O Evangelho restaura até essa parte do ser humano, certo? Da nossa vida aqui também, nessa terra, dessa percepção, que é o que nós falamos de sabedoria e entendimento. Mas muitos não buscam, e é isso que o autor vai falar nessa lição, sobre nós buscarmos essa sabedoria. E já no tópico 1 vai dizer a sabedoria como escudo protetor. Subtópico 1 diz a estrutura do capítulo 2. Então, nessa lição, nós vamos falar sobre o capítulo 2, nesse primeiro tópico. Ele vai ser um pouquinho mais extenso e os demais vão ser mais curtos, porque ele dividiu, então, a estrutura aqui de Provérbios 2 em partes. Então, do versículo 1 ao versículo 4, o autor diz, se aceitares. Então, é uma condição. Deus nunca impõe nada, né? Mas existe uma condição para desfrutar das bênçãos de Deus. Nós sabemos disso. Então, o primeiro passo é aceitar. Se aceitares, tem que aceitar a palavra de Deus. Tem pessoas que aceitam, mas não praticam. Novamente, fica apenas no campo da mente. Não é algo que realmente deixa dominar o seu ser. E aí não está aceitando verdadeiramente. São as pessoas que muitas vezes gostam até de ir na igreja, de ouvir um louvor, podemos falar na prática assim, gostam de ir domingo na igreja, ouvir os louvores, mas no resto da semana vive como se Deus não existisse. Ela até aceita a verdade, mas não pratica. E, infelizmente, a desobediência é a mãe da infelicidade. Não tem como desfrutar da sabedoria, e essa sabedoria vai trazer bênçãos para a sua vida. Não tem como desfrutar sem essa entrega, aceitar verdadeiramente o que Deus tem. E ele diz ainda, se clamares. Então, olha só, já o autor aos Provérbios, Salomão, diz, se clamar. Clamar é muito mais do que pedir. Dá essa ideia realmente de esforço, clamar por sabedoria. Olha que importante o jovem clamar por essa sabedoria. E no mundo regido pela insensatez, a sabedoria precisa ser desejada ardentemente e buscada perseverantemente no mundo que nós vemos, onde está os valores do que é, o que é certo é errado, o que é feio se tornou bonito, o que é bonito dizem que é feio, tudo invertido. Mais do que nunca o jovem precisa buscar a sabedoria realmente na palavra de Deus. Buscar. E aí eu me lembro que quando muitas vezes as pessoas fazem aniversário, geralmente quando é criança fala na hora de assoprar a vela ali para fazer um pedido, né? É uma questão de, na verdade, de um costume, né? De fazer um pedido. Mas se a gente pudesse fazer uma oração ali naquele momento, de pedir algo na comemoração do aniversário, poderia se pedir sabedoria. Seria a coisa mais maravilhosa se a cada passagem de ano Deus derramasse de sabedoria, para que conforme a idade que a gente vai tendo de vida nessa terra, a gente também possa prosseguir em sabedoria também.
E aí, então, é uma ideia de esforço. Se clamares, por quê? Porque precisamos tanto clamar? Porque a nossa sociedade, como eu falei anteriormente, ela aplaude o vício, ela exalta o pecado, ela promove a iniquidade. E nós precisamos clamar pelo entendimento que vem de Deus. E se a gente parar para pensar nessa questão de entendimento, é muito importante o jovem parar e refletir nisso. Porque o nosso mundo ele é governado pelas ideias. Toda transformação começa no campo dos pensamentos, no campo da mente. Como diz aquela frase, como o homem pensa, assim ele é. Certo? Então, o pensamento, o que eu penso é o que vai mover o meu comportamento. E a maneira como eu vou agir vai produzir um sentimento em mim. Certo? Então, a gente começa a construção de uma casa pelo telhado? Não, a gente começa pelo alicerce. E para a gente ver uma sociedade transformada, vidas transformadas, tudo vai começar na mente. Aí elas vão mudar o comportamento e a vida, os sentimentos vão mudar. Tudo isso, então, aponta mais ainda para a importância da sabedoria, do entendimento, do conhecimento de Deus. Tudo muda na vida de alguém quando compreende a verdade e é transformado por ela. O evangelho é assim, a pessoa compreende o evangelho, busca a sabedoria de Deus, os seus pensamentos começam a mudar e tudo vai mudar ao redor dela. Não é algo que vai mudar de fora para dentro, não, de dentro para fora. Ela vai mudar a forma que ela enxerga todas as coisas. E outra parte que o autor divide ali, o Provérbios 2, é do capítulo 5 ao 10, podemos dizer então que vem o resultado dessa busca, de buscar, de viver essa condição, se buscar, se clamar, então vem o resultado, vai achar, é o resultado da busca. Vai achar aonde? Em Deus, porque Deus é a origem da sabedoria. Como eu falei antes, sabedoria é você enxergar a vida com os olhos de Deus e você agir da mesma maneira que Deus agiria. Somente alguém sábio tem o discernimento necessário para identificar o que realmente tem valor nessa vida. A gente só consegue dar valor ao que realmente tem valor com essa sabedoria que vem de Deus. Porque sem essa sabedoria a gente entra num sistema em que as pessoas são descartáveis, em que o que é mais precioso não tem valor. A verdadeira sabedoria não se recebe em aulas de faculdade ou lendo bons livros. Nós falamos que existem pessoas cultas que são tolas. A sabedoria ela é um dom exclusivo que vem de Deus e que nós só podemos obter nele. E nós devemos buscar com todas as nossas forças. Esse conhecimento não é algo intelectual, mas é algo relacional. Conforme temos um relacionamento com Deus, Ele derrama dessa sabedoria, Ele nos concede desse dom da sabedoria. Conhecer Deus é amá-lo, andar com Ele e viver para a sua glória. Então, na última parte da divisão ali do capítulo 2 de Provérbios, vem essa bênção recebida. Recebeu a sabedoria. O que acontece na vida de quem recebe sabedoria? Vai receber um livramento do mau caminho. E o autor coloca, então, sobre o livramento que vem, fala da mulher adúltera, né, das paixões, muitas vezes, que existem na mocidade, que a pessoa pode ser conduzida pelo olhar, pelo tato, pelos 5 sentidos. Nós não podemos agir assim. Quem age assim é, por exemplo, os animais, eles são irracionais. Então, muitas vezes, eles agem conforme tem uma necessidade fisiológica. E nós, seres humanos, não podemos. Nós vivemos para a glória de Deus. Não podemos ser guiados pelos nossos sentidos, mas temos que ser guiados, conduzidos pelo Espírito, com essa sabedoria que Deus concede. E aí vem esse discernimento, porque a obediência a Deus, ela abre o caminho do entendimento. Então, você realmente aceita viver sob a dependência de Deus, busca essa sabedoria, encontra essa sabedoria, você vai receber livramento do mal, porque você vai receber discernimento e entendimento. E os que amam a Deus e seus mandamentos, eles entendem o que é certo e o que é justo, e eles são guardados debaixo dessa proteção daqueles que buscam discernimento. Importante lembrar também aqui os jovens que andar com pessoas que vivem na prática do pecado é tornar-se parceiros em suas loucuras. Caminhos que levam à morte. No começo parece ser divertido, parece que não tem problema, nada a ver, certo? O jovem, né, tem muita expressão, não tem nada a ver. Às vezes
pode parecer que não tem nada a ver, mas por trás daqueles prazeres, vai encontrar o quê? Vai encontrar desgostos. Por trás daquele glamour todo, pode vir o choro. Por trás daquela oferta de liberdade, muitas vezes vem a escravidão, vem um vício, vem um pecado que aprisiona. E somente a sabedoria pode livrar os seus pés dessas estradas escorregadias. Vamos para o subtópico 2, então? A sabedoria como estudo. Aqui o autor da nossa lição, da lição 2, fala sobre o temor do Senhor. E, como eu falei, que não fica apenas no campo das emoções, é um estilo de vida. Esse temor que você recebe quando você encontra a sabedoria é um estilo de vida. E aí ele traz um termo em hebraico, que é o termo yashar, que significa reto. E no judaísmo a palavra é associada à retidão moral e à integridade. Yashar reflete a importância de viver uma vida segundo princípios justos e éticos. Então, essa ideia de ser reto na cultura judaica transcende, vai além da mera conformidade com regras. Então eu vou fazer, disseram que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer, porque disseram que eu tenho que fazer. Não. É algo assim que ficou impregnado dentro de você, essa sabedoria que te motiva a fazer aquilo que agrada a Deus. Trata-se de uma busca constante por justiça e verdade em todas as ações e pensamentos. É algo que vai inundar todo o ser daquele que busca essa sabedoria. E aí eu me lembrei de uma frase de C.S. Lewis, que diz assim, ó, Deus não quer algo de nós. Aí você pode falar para o seu aluno, Deus não quer algo de você. Ele simplesmente te quer. Ele simplesmente nos quer, por inteiro. Subtópico 3, sabedoria no coração. Aqui no Ocidente nós temos uma maneira diferente de entender essa questão do coração, como é a sabedoria bíblica. Para nós aqui no Ocidente, o nosso cérebro é o centro do ser humano, certo? Mas na cultura judaica é diferente. Essa sabedoria bíblica, quando fala de coração, engloba o intelecto, a moralidade e as emoções. Engloba tudo o coração. Ou seja, engloba pensamento, sentimento e vontade. E aí a gente lembra de Romanos 12:2, quando Paulo diz, né, que não vos conformeis com este século, com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, que a gente fala da metanoia, né? Muda toda a nossa mente. A gente recebe um óculos, como se recebesse um óculos, onde a gente vai enxergar todas as coisas diferentes. Porque a gente tem esse temor de Deus, a gente tem essa sabedoria de Deus. E aí nós podemos, então, viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Aí a gente vive o quê? Que é essa vontade de Deus para nós? É a vida em abundância. É uma vida de paz e alegria na presença do Espírito, independente das circunstâncias. E falando sobre o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo e a sujeição à palavra de Deus que vai nos livrar desses conselhos perigosos que muitas vezes vêm de amigos, de colegas que dão conselhos perigosos, influências negativas, amigos que tentam seduzir para a prática do mal. Caminhando sob a ação do Espírito Santo e confiando na palavra de Deus e uma vida de oração. Vamos para o tópico 2, então, a sabedoria como maturidade cristã. Nós falamos lá na introdução sobre maturidade, que não tem muito a ver com tempo de fé. Tem pessoas que estão há anos na igreja, mas não têm sabedoria. Por quê? Porque não buscam. E tem pessoas que estão há pouco tempo na igreja, mas já procuram participar de cultos de ensino, de escola dominical, estudam a palavra de Deus, e isso faz toda a diferença. E muitas vezes tem mais sabedoria do que aqueles que estão há anos na igreja. No subtópico 1, fala sobre a estrutura agora do capítulo 3 de Provérbios. O que ele vai trazer como resultado? Aqui é bem em breve. O resultado dessa sabedoria que ele encontrou lá no capítulo 2. Uma dedicação ao Senhor, verdadeira felicidade de confiar no Senhor e uma segurança da vida com Deus. Tudo que nós precisamos para ser felizes, certo? Se dedicar a Deus, viver essa verdadeira felicidade, livre de coisas que nos levam a caminhos que desagradam a Deus, e uma segurança, poder deitar e levantar em paz e segurança, porque estamos protegidos pelo Senhor. E ele fala ali, porque o autor de Provérbios, Salomão, fala, filho meu,
E mostra como Deus realmente deseja que nós venhamos nos achegar a Ele, como na oração que Jesus ensinou, a oração modelo do Pai Nosso, nos achegamos a Ele como um Pai. Porque lembram, essa sabedoria, ela não é intelectual, ela é relacional. Você tem um relacionamento com Deus, e o Pai, ele não só corrige aquele que ele ama, ele não vai só mostrar os nossos erros para que nós venhamos mudar os nossos caminhos, não. Ele é um Pai cheio de graça, cheio de bondade, de ternura, que vai nos auxiliar, concedendo sabedoria para que nós venhamos mudar as nossas práticas. E no subtópico 3, então, fala sobre a sabedoria que gera confiança. Provérbios 3:23 diz: então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Olha só, a sabedoria nos garante essa segurança. É bom ter um seguro de vida, certo? Olha só, a sabedoria você pode comparar a você ter um seguro de vida. Você pode comparar a sabedoria a uma viagem que você faz a um lugar que não tem acesso à internet, não tem como usar o Google Maps, não tem como você se localizar usando a internet, mas você tem um mapa ali, e aquele mapa bem esmiuçado, você vai conseguir chegar no seu destino só utilizando aquele mapa. É o que a sabedoria faz. Ela é essa segurança para a nossa vida. Um coração rebelde, ele vira as costas para Deus, ignora o semelhante e destrói a si mesmo. Mas uma pessoa sábia não. Ela vive segura. Por quê? Porque ela é governada pela palavra de Deus, pelos preceitos de Deus. É uma pessoa que sabe por onde ela está trilhando, porque o solo dela é a palavra de Deus. A casa dela está edificada na rocha. Vamos então para o último tópico, que fala sobre sabedoria, vida protegida e confiança. Subtópico 1 diz: busque a sabedoria bíblica. Aqui nós precisamos pontuar com os nossos jovens. Nossa sociedade valoriza muito o conhecimento, nós falamos disso. E realmente é importante. Uma pessoa desatualizada hoje em dia, ela fica para trás. Porque nós temos muita facilidade de estudar, de fazer um curso, de adquirir conhecimento. Para a vida espiritual é necessário essa mesma dedicação. Quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz foi decorar versículos bíblicos. Há mais de 20 anos atrás. E hoje eu ainda tenho muitos versículos bíblicos memorizados. E isso é um segredo espiritual muito importante, ter a palavra de Deus inculcada, como fala lá em Deuteronômio, os pais tinham essa prática na cultura judaica de fazer os filhos memorizarem, porque é muito importante. Lembra que nós falamos a parte do pensamento, porque o pensamento é o que vai dirigir o nosso comportamento. Então, é importante o jovem memorizar versículos bíblicos. Decorar um versículo curto, mas que ele decore durante uma semana, decorar um versículo bíblico. A parte do devocional diário, ler a palavra de Deus, orar. Estar na igreja, nos cultos de ensino, na escola dominical, tudo isso é uma pedrinha ali para o tesouro da sabedoria. Digamos que a sabedoria é um baú com tesouro. E cada vez que o jovem se dedica mais de conhecer a palavra de Deus, ele está adquirindo sabedoria. Às vezes ele nem percebe, mas quando vierem as circunstâncias difíceis da vida, vier a tentação, vier uma decisão importante que ele tem que tomar, que vai refletir no seu futuro, ele vai ter essa sabedoria para tomar a decisão certa e de observar as pessoas ao seu redor. Que o entendimento ele faz isso, ele observa, ele enxerga e retém conhecimento também através da vida das outras pessoas. E aí o Salmo 119:11 é bem conhecido, que diz: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu ser melhor que o outro? Para eu ser mais inteligente? Não, para eu não pecar contra ti. Aquilo que Deus me concede da palavra de sabedoria é importante para a minha vida, meu relacionamento com Deus, que com certeza vai interferir no meu relacionamento com o próximo. E aí, isso já é muito precioso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O salmista, ele também mostra muito claramente a importância da palavra de Deus. Mas para o jovem, nós podemos ainda incluir nesse ponto aqui, o Salmo 119:9, que diz assim, é uma pergunta. Aí você pode, professor, novamente instigar a mente dos seus alunos a fazer a pergunta. Muitos já vão saber a resposta que conhecem, mas talvez alguns não conheçam, que é: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Quem sabe o professor pode até fazer uma dinâmica sobre isso no começo da aula.
Como você pode preservar a pureza? Como você pode não se contaminar com este mundo? E aí o salmista responde, observando-o segundo a tua palavra. O caminho dele, ele caminha observando a palavra de Deus. E onde está a palavra de Deus? Está na sua mente. Ele nem sempre vai estar com a Bíblia nas mãos, mas a Bíblia vai estar na mente e no coração. E a estrofe desse Salmo 119:9, né, dirigido ao jovem, termina assim, ó, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra, aleluia. Não me esquecerei da tua palavra. Olha quão preciosa é a palavra para essa pessoa. E aí podemos pensar assim também, ó, a chave para evitar e escapar das armadilhas do inimigo de nossas almas é conhecer a palavra, meditar na palavra e lembrar-se dela. Junto dessas instruções também tem o mandamento de memorizar, porque ele guardou. Podemos dizer que ele memorizou porque ele guardou a palavra no coração dele. Subtópico 2 diz, vida protegida no mundo de perigo. Então, aqui ele traz algo bem atual, que é sobre a depressão e ansiedade, muitas vezes causados pelo excesso de informação, por esse excesso de conhecimento e de notícias que vêm rapidamente à nossa mão, que antigamente demorava meses para a gente ter acesso, em segundos já chega aqui para a gente as informações. E isso muitas vezes causa essa depressão, a nossa mente fica exausta de tanta informação. Esse é um ponto muito importante para o professor falar. Se ele, quem sabe, não tiver tempo de falar muitas coisas que eu comentei aqui, mas esse ponto é importante para falar para o jovem, que está sendo hoje bombardeado de informações, e isso afeta a saúde mental dele. E sabe, uma maneira de trazer esse alívio é na comunhão com Deus, é na palavra de Deus. Existe um termo hoje em dia que está ficando bem conhecido, que é o termo solitude. Já ouviu falar? É um termo que se refere ao estado de você estar sozinho, não é a solidão, é solitude. Você está sozinho de uma forma intencional e desejada. Olha só, que pode ser usado para introspecção, autoconhecimento e descanso mental. Sabe, você ficar sozinho, e aí a gente pode trazer você ficar na presença de Deus. Você vai desliga a TV, desliga a internet, e vai ficar você e Deus. Ali é uma terapia. Você vai orar, conversar com Deus, porque muitas vezes a terapia, o que é quando a pessoa faz a terapia, que é importante, as pessoas precisam mesmo cuidar da sua saúde mental. É nada mais do que você externar a sua dor, externar os seus medos, externar a sua insegurança, e aí o profissional vai ajudar você nos seus pensamentos a não se entregar, não dominar, detectar o que causou aquele gatilho, certo? Só que muitas vezes na oração há uma cura imediata também. Você coloca a sua dor diante de Deus e Deus te dá sabedoria pela palavra para você enfrentar os seus dilemas da sua vida. A oração, ela é muito poderosa e nós precisamos desse momento a sós com Deus, essa solitude de estar a sós com Deus. Amém? Subtópico 3, então, encerrando, vai falar sobre confie mesmo estando em um mundo de incertezas. Nós estamos num mundo incerto, que tudo é muito rápido, muito louco, a gente pode dizer, né? Às vezes você está acabando de compreender alguma novidade que aconteceu tecnológica, ou algum sistema novo que foi implantado na economia, digamos assim, mas tudo pode mudar. É tudo muito líquido, muito rápido, que até eu vou pincelar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, sobre essa modernidade líquida. Mas na lição o autor fala algo muito interessante, ele fala sobre algo muito comum, especialmente entre os jovens, que é um pensamento crítico que leva ao culto, à dúvida e à incerteza. Olha que interessante, achei muito inteligente e muito, muito claro o que ele quis dizer. Hoje em dia parece que esse pensamento de criticar tudo, né, faz a pessoa parecer muito inteligente, muito culta. Ele passa até a cultuar esse sentimento de não aceitar tudo, de criticar tudo e de não ter certeza. Parece que não existe mais algo sólido, um valor, um princípio, certo? Parece que
como eu falei aqui, né? Duvidar é ele colocou na lição, é um status de intelectualidade. Você que duvida, você é mais intelectual do que aquele que tem uma convicção. E existe um prazer em desconstruir a fé, os fundamentos e os valores dos outros. E interessante que ontem eu estava até vendo no meu Instagram, não vou falar o arroba aqui, para não dar crédito também, mas é um jovem que ele se desviou da igreja e ele tem um Instagram que só critica, tira sarro, conta a experiência triste que ele teve que não aceitaram ele na condição sexual que ele quis, mas ele coloca tudo que a igreja tem feito de bom com as pessoas que hoje em dia realmente causam escândalo, que não é o evangelho de Cristo, mas coloca tudo no mesmo saco e xinga, e ofende, tira sarro das coisas de Deus. E se algum cristão critica a prática que ele acha que é boa para a vida dele, eles dizem que é preconceito, que é intolerante. Então, como eu falei, hoje em dia, o nosso mundo ele está invertendo totalmente. As pessoas querem ter liberdade para viver da maneira que querem, mas não querem que o outro critique o que ele faz, mas quer ter a liberdade de criticar e condenar os outros. Então, é uma sociedade que vangloria-se disso, de destruir, desconstruir os valores, desconstruir a fé, desconstruir valores de família. E o cristão, ele precisa caminhar numa base sólida, que é na sabedoria que vem de Deus. Claro que a gente tem como nos preparar especificamente para defender certos assuntos da nossa fé, mas tem muitas coisas que é somente o Senhor que vai nos conceder sabedoria para as situações que nós passamos aqui. E aí ele colocou também na lição que o questionamento hoje tornou-se um ídolo. Sabe, muitos pais até enfrentam esse dilema em casa, que querem falar da fé para os seus filhos e tudo eles questionam. Claro que quando a criança, adolescente, jovem faz uma pergunta, o pai não sabe, ele não vai criticar o filho por estar fazendo aquela pergunta ali. Ele vai se informar, vai conversar com uma pessoa que tem conhecimento, que tem sabedoria, que estudou, e vai procurar questionar. Existem questionamentos que são sinceros, mas existem questionamentos que têm essa vanglória de não aceitar aquilo que foi falado. E o pós-modernismo, e essa modernidade líquida, ele é um conceito temporal desenvolvido por um sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, para designar o período após a década de 1960. Então, depois de 1960, depois da Segunda Guerra Mundial, que veio a Revolução Industrial, o capitalismo, né? Ele fala sobre isso, essa nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, como líquido. Ele diz tudo se dissolve muito rápido, sabe? As pessoas não têm mais credibilidade, não têm mais confiança umas nas outras. E é diferente essa modernidade líquida de como era antigamente, que ele disse que era modernidade sólida. E como era aquela modernidade sólida? As relações eram solidamente estabelecidas, elas eram fortes e duradouras. Hoje em dia, as pessoas dizem te amo, e fazem juras de amor entre amizade ou até de relacionamento. E aí acontece qualquer frustração, foi lá, bloqueou o outro, não fala mais com o outro. Então, que amor é esse? Não era amor, certo? Porque o amor nunca acaba, segundo a Bíblia. Então, hoje em dia, infelizmente, essa é a nossa sociedade. Mas aqueles que adquirem sabedoria de Deus, esses são diferentes. Esses têm um solo firme onde eles pisam e são luz, e são diferentes. E para encerrar, então, eu vou trazer aqui 3 frases para concluir, antes de lermos a conclusão. 3 frases do John Wesley, o grande teólogo John Wesley, que ele fala sobre esse conhecimento de Deus. Ele diz assim, primeiramente, todo conhecimento que você deseja ter está em um único livro, a Bíblia. Quem sabe o professor pode escrever algumas frases como essa e dar no começo da aula para alguns alunos e depois eles podem ler. Cada um lê uma frase. Outra frase também de John Wesley. Nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. Só há satisfação em Deus. Nesse relacionamento real com Deus através de Cristo. E por último, então, o verdadeiro conhecimento de Deus está acima da razão, mas não contra a razão. Porque
O Evangelho, C.S. Lewis até diz isso, que o Evangelho, ele nos faz mais inteligentes, ele nos aguça a nossa inteligência naturalmente, porque nós queremos conhecer. Conforme nós aceitamos essa condição que o autor falou lá, se buscares, se achares, se buscares com toda a força, vai haver uma revolução dentro da sua vida, não somente no campo do coração, da cura, das emoções, mas como a gente falou, o coração envolve todas as coisas, envolve o intelecto também. Vamos ler a conclusão então? A sabedoria bíblica não é adquirida apenas pela leitura, nem somente pela memorização da Bíblia. Sim, é preciso ler, memorizar e, como consequência natural e mais importante, é preciso aplicar a verdade lida e memorizada. Ao final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus concluiu: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem edifica a sua vida na meditação e na prática das Escrituras Sagradas tem a sua vida segura e protegida em Deus. Que Deus abençoe.